Olá, eu sou a Carol, sou enfermeira dermatoterapeuta e vim falar para vocês sobre avaliação e manejo de feridas. Um pequeno resumo. Vou começar me apresentando. Eu trabalho há mais de 10 anos no tratamento de ferida. Sou pós-graduada em dermatologia com ênfase em feridas. Pós-graduada também em unidade de terapia intensiva. Fui rotineira do Hospital Santa Marta do período de 2014 a 2020, assumindo o ambulatório de feridas de lá e presidindo a comissão de lesões do hospital. No período da pandemia, eu fui para o Hospital São Francisco e fiquei lá uma temporada. Logo depois eu assumi o DF Star e depois eu fui para Rinovari, uma clínica de oxigenoterapia hiperbárica e tratamento de feridas. Hoje eu empreendo, então já tem 2 anos que eu atendo apenas domiciliar. Essa é a minha página, caroline.curativos, para vocês me seguirem e acompanharem um pouco aí da minha jornada e do meu trabalho. O que veremos durante essa apresentação? Anatomia e fisiologia da pele. Preciso relembrar a vocês um pouco de pele, para poder a gente chegar no nosso ponto de partida. O tema que eu escolhi falar para vocês foi lesão por pressão, que é um grande desafio à enfermagem. Então, acho imprescindível trazer para vocês hoje prevenção e classificação de lesão por pressão, curativos e coberturas. Qual o objetivo, dessa apresentação de hoje? Orientar sobre a importância da avaliação da lesão para que possam prevenir, classificar os estágios como forma de agilizar o processo de cicatrização, com foco na evolução do enfermeiro. Relembrar um pouco de anatomia e fisiologia da pele, apontar os estágios de lesão por pressão, apresentar uns exemplos de coberturas que a gente tem aí mais utilizados no nosso mercado. Trouxe para vocês o anexo da resolução do COFEN 0567 de 2018, que fala das disposições gerais do enfermeiro. Avaliar, prescrever e executar curativos em todos os tipos de feridas em pacientes sob seus cuidados, além de coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na prevenção e cuidado de pessoas com feridas. Preciso falar um pouco para vocês de pele, antes de falar de feridas, para que a gente possa relembrar aí um pouquinho da anatomia. Então, vamos começar, falando sobre a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Ela é fina, avascular e costuma se regenerar bem rápido, de 4 a 6 semanas. É aquela pele que despela quando a gente toma sol, quando a gente vem da praia. Então, é a primeira camadinha da pele. Suas funções básicas são manter a integridade da pele e atuar como barreira física. Derme, segunda camada da pele, oferece resistência, suporte, sangue e oxigênio à pele. Essa camada é composta de fibroblastos, colágenos e fibras elásticas. Tecido subcutâneo, células de gordura, conexão entre a derme e a fáscia do músculo, promove deslizamento das 2 primeiras camadas sobre outras estruturas do organismo, reservatório energético, isolamento térmico, proteção contra choques mecânicos, fixação dos órgãos, modela nossa superfície corporal. Afinal de contas, como se chama, Elas são escaras, são úlceras por pressão, são lesões por pressão. Então, já passamos pela escara, já tivemos a nomenclatura de úlcera por pressão e hoje elas são conhecidas como nossas lesões por pressão, as LPPs. Então, conceito de lesão por pressão, o que é, como acontece? É um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre a proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico, com rompimento ou não da pele. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com fricção e cisalhamento. Pode também ser afetada pelo microclima, calor, frio, nutrição, má perfusão, comorbidades e pela condição do paciente. Clássica imagem, dos estágios das lesões por pressão. Estágio 1, vermelha, estágio 2, estágio 3 e o estágio 4. Estágio 1, é ou não uma lesão por pressão? Sim, a gente já tem uma lesão instalada e a gente já tem que correr atrás para que não evolua essa lesão, o que não é demorado. Pele íntegra com área localizada de eritema, então uma região aí avermelhada. Já no estágio 2, ocorre a perda da pele em sua espessura parcial com a exposição da derme, podendo também apresentar-se como uma bolha rompida. No estágio 3, ocorre a perda da pele em sua espessura total, podendo haver esfacelo, descolamentos ou túneis. E o estágio 4 é o estágio que toda equipe de enfermagem coloca a mão na cabeça e fala:
E agora? Perda total de pele e perda tissular com exposição de fáscias, músculos, tendões, ligamentos, cartilagens ou ossos. Temos também as lesões por pressão não classificáveis, onde ocorre a perda da pele em sua espessura total e perda tissular, na qual a extensão do dano não pode ser confirmada por estar encoberta por esfacelo ou necrose. Nós temos aí uma bolha, né, onde a gente não tem como mensurar o que tem embaixo. Então, ela também é uma lesão por pressão não classificável. Mais um exemplo de lesão por pressão não classificável, por estar encoberta de necrose. Então, só vamos poder avaliar depois do desbridamento, né? Depois que realizarmos o desbridamento, que pode ser enzimático, cirúrgico, né? Vai depender aí do cuidado da equipe, da decisão a ser tomada. Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, resultante do uso de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos. Essas lesões devem ser categorizadas usando o sistema de classificação por pressão. Então, nós temos uma lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, estágio 2, onde houve aí perca da pele. Lesão por pressão em membrana mucosa é encontrada quando há uso de dispositivos médicos no local do dano. Por exemplo, tubos. Ok, mas qual a principal forma de evitar o surgimento de lesão por pressão? Ainda é a clássica mudança de decúbito. Coloquei uma imagem para vocês com as áreas mais críticas. A mudança de decúbito ela deve ser realizada de 2 em 2 horas, mas ainda assim o paciente sempre vai ter pressão nas regiões críticas do corpo, né? Então, por mais que a gente vire esse paciente, a gente tem que ter cuidado sempre e estar observando os pontos de pressão do paciente acamado. O que mais que podemos fazer? Uso de superfícies de alívio, mudança de decúbito no intervalo de 2 horas, orientação ao acompanhante. É muito importante que o acompanhante saiba da importância da mudança de decúbito do paciente. Por que a gente está mexendo no paciente a cada 2 horas, inclusive à noite? Observar também a posição dos dispositivos, por vezes fica um fio, um cabo embaixo do paciente e a pressão do paciente em cima do fio ou do cabo pode fazer com que ele evolua com a lesão por pressão ali. Observar todos os pontos aí que não deixe, né, o paciente desenvolver lesão por pressão. Um lençol esticadinho, né, tem que estar bem esticado. Temos aí os clássicos colchões, né, o casca de ovo, ele tem um custo menor no mercado, então assim, ele é muito utilizado. E o pneumático, ele é ótimo, ele é excelente, mas não é a realidade de todo paciente, né, então ele é um colchão que ele é ligado à tomada e fica fazendo ondas, né, e não deixa o paciente ficar com pressão nos locais. Então, assim, associado à mudança de decúbito ainda, ele é muito eficaz aí no combate da lesão por pressão. Vamos entrar no mundo do tratamento das lesões e vou falar para vocês sobre a prioridade das cores na hora de tratar uma lesão. Ordem de cuidados relacionados ao tecido presente. Trate inicialmente a cor preta, depois a amarela, evitando infeccionar a cor vermelha, e mantenha a cor rosa, que é onde já teve cicatrização, né? Onde a gente já teve aí restabelecimento da pele. Então, cuidado com esse tecido neoformado. Sinais de infecção, devemos estar atentos aos sinais de infecção. Essa ferida está com sinais de infecção, nós precisamos pedir para o médico passar exames de sangue para o paciente, precisamos de um apoio do infecto. Quais os sinais de infecção que podemos observar na lesão para a gente pedir ajuda, né? Calor local, dor, hiperemia e edema, dor intensa, aumento da dor, aumento na exsudação. Essa ferida não exudava tanto e hoje ela exuda bastante. Odor forte na exsudação. Eu falo sempre, todo dia, que ferida não fede. Se a ferida está com cheiro ruim, né, dependendo do que seja essa lesão, né? Sabemos que as lesões oncológicas, elas têm normalmente o potencial de odor, mas assim, a gente não é uma lesão oncológica, né? Então, por que essa ferida está com odor? O que a gente pode fazer, né? A gente faz um desbridamento efetivo, continua com odor. Vamos nos atentar aos sinais de infecção. Exudação espessa e purulenta. A gente tem uma ferida que está saindo pus, não é normal, né? Abscesso perilesão. Então, nasce abscessos ao redor dessa lesão, que também não é normal. As bordas estão soltas, então nós temos que investigar aí se há infecção nessa lesão, para tratar o conjunto. Nutrição. A cicatrização das feridas requer aumento nos gastos de energia. Nutrição é fonte de vida. Então, precisamos ver a avaliação do estado nutricional do nosso paciente. Não adianta investirmos em terapias antimicrobianas, antibactericidas, em antibiótico-terapia,
se o paciente não está se nutrindo bem, né? Não está fazendo a ingesta ali de proteínas, ou os níveis glicêmicos estão extremamente alterados, a pressão arterial desse paciente está descompensada, então nós temos que ver o conjunto, né? É ideal que o paciente procure um apoio do nutricionista, né? Para poder fazer o aporte calóricozinho dele, de proteína, certinho, para que ele possa ir, junto aos nossos cuidados, cicatrizar essa lesão. Evoluindo. O que deve ter na evolução de curativos? Cara, o plano de saúde não está pagando as coberturas que a gente está usando no paciente. O que é que a gente pode fazer, né? É ideal que a gente faça sempre uma evolução bem efetiva. Tem sistemas nos hospitais que o pessoal vai marcando, né, o xizinho ou cruzes, e aí já dá o norte. Mas e quando não tiver? E quando o sistema não for assim, né? O que é que a gente pode fazer aí para poder o convênio pagar as coberturas que a gente resolveu utilizar, né, no paciente? Sempre importante evoluir a lesão quanto a ela é aberta, é fechada, ela é tunelizada, né? Ela é superficial, está com aspecto de infecção, ou já tem um positivo para infectada, ou ela está positiva com alguma bactéria. Qual bactéria que ela está positiva? É um pé diabético? Tecido no leito da lesão. Tem necrose, tem granulação, tem esfacelo, quantos por cento tem de cada? Tem 15% de tecido necrótico e 85% de tecido de granulação, né? Ou tem 15%, 20%, 30%. Então, assim, fazer com que o convênio veja com a nossa evolução efetiva. Foi realizado um desbridamento na lesão? Qual foi o tipo de desbridamento que foi utilizado nessa lesão? Foi um desbridamento cirúrgico? Foi um desbridamento enzimático? A gente usou hidrogéis com alginato, escarificou e aplicou? Como foi feito esse desbridamento? Foi um desbridamento mecânico? Quanto ao exudato, quanto de exudato? Pouco, médio, muito, abundante? Qual aspecto? De aspecto esverdeado, sugestivo de pseudomonas? Seropurulento, seroso, que é o mais comum? Quanto odor? Odor característico, odor fétido? Como que está o odor dessa lesão? Bordas hiperqueratosas, que são aquelas bordas ressecadas, regulares, descamativas, rasgadas, maceradas. Nós sabemos que bordas maceradas atrapalham muito na cicatrização desse paciente. Então, será que seria a hora de mudar a conduta? Área perilesão íntegra e normocorada? Está hiperemiada? Está ressequida? Então, assim, tudo isso é muito interessante ter na evolução do profissional. E agora, o que eu faço? Já identifiquei a minha lesão, já identifiquei se ela tem sinais de infecção, se ela é uma ferida tunelizada, como é que tá essas bordas, como é que tá esse tipo de exudato, então eu vou escolher o que é que eu vou usar de terapia, né? O curativo, a terapêutica a ser utilizada. Vou falar para vocês sobre os curativos mais comuns que tem no mercado. Hoje nós temos uma infinidade de coberturas, né? Então, assim, é para a gente ficar muito feliz pela quantidade de produtos que a gente tem no mercado. Vou falar para vocês hoje nessa apresentação as mais comuns aí que tem normalmente em todos os hospitais. Então, após realizar a identificação, classificar e evoluir a lesão, qual é o meu próximo passo? Escolher o meu curativo. Vou começar falando sobre o PHMB, né? Eu trouxe essas duas marcas mais famosas, né? Mais conhecidas e mais utilizadas, que é o Piossana e o Prontosan, que são soluções de PHMB, indicado para limpeza, descontaminação e umidificação do leito das lesões agudas ou crônicas. Pode ser usado em feridas colonizadas, criticamente colonizadas, infectadas, bem como queimaduras de primeiro e segundo grau. Remove revestimentos, biofilme, prepara o leito da lesão para receber curativo. Então, o que a gente deve fazer aí? Colocar gases no leito da lesão, aplicar a solução de PHMB, deixar de molho de 10 a 15 minutos e remover mecanicamente com a pinça, né, com alguma ferramenta estéril, o biofilme daquela lesão e sintam-se à vontade também para tirar esfacelo, né, conforme a segurança do profissional. É uma solução aí que ajuda muito a gente para preparar essa lesão para receber o curativo. Vou começar falando sobre os hidrogéis, né? Quais são os hidrogéis mais comuns que a gente tem no mercado? Então, a gente tem um hidrogel com alginato, hidrogel sem alginato. O hidrogel sem alginato, qual a função? Adicionar umidade e hidratação no leito da lesão, indicado para feridas em fase de granulação e epitelização, troca em até 72 horas. E o hidrogel com alginato, quando a gente quer ali tirar esfacelo de lesão, né? Hidratação ao leito da lesão, com efeito de desbridamento autolítico,
indicado para áreas necróticas secas, necrose de coagulação, tecidos desvitalizados e fibrinas em feridas também em fase de granulação. Então, Carol, eu comecei um tratamento com um hidrogel com alginato. A ferida granulou. Hoje ela é linda e limpa. Eu preciso pedir um outro curativo para poder terminar de cicatrizar essa lesão? Não, vocês podem continuar com o hidrogel com alginato para poder terminar ali de finalizar aquela lesão ali, ela vai cicatrizar com ele. Hidroalginato com prata, que é um queridinho, né? É a nossa prata em fibra. Funções: agir no desbridamento autolítico, acelerando a formação de tecido de granulação e epitelização das bordas, gerenciando a saída de exudato. Indicações: ideal para tecidos colonizados, feridas exudativas e crônicas com elevados níveis de exudato. Trouxe as marcas mais comuns do mercado, que é o Silvercell e o Aquacell. E na literatura fala-se uma troca em até 7 dias, mas o profissional tem que ter esse feeling para poder observar se a troca será necessária fazer com menos tempo. Partindo ainda de curativo antimicrobiano, eu trouxe para vocês essa opção de gás com PHMB, que é o Kerlix. É um curativo antimicrobiano, ele é um curativo de baixo custo, né? Ele tem uma ampla gama de eficácia contra micro-organismos gram-positivos e gram-negativos, incluindo algumas cepas resistentes a múltiplos medicamentos. Ideal para tecidos colonizados, feridas exudativas e crônicas com elevados níveis de exudato. Uma troca em até 7 dias, segundo a literatura, mas o profissional tem que ter o feeling sempre de observar a troca desse curativo. Vou falar para vocês sobre um outro queridinho, que é o carvão ativado com prata, né? Então, a gente lembra sempre do carvão quando a ferida está o quê? Com um odor desagradável. Então, funções: agir no desbridamento autolítico, reduzindo o odor, acelerando a formação de tecidos de granulação e epitelização das bordas, gerenciando a saída de exudato, né? Então, todos os curativos a gente associa a gás, para que faça essa transferência de exudato, né, ou compressa. Ideal para feridas fétidas, tecidos colonizados, feridas exudativas crônicas com elevados níveis de exudato. Troca em até 72 horas. Lembrem, se uma ferida tem odor, por que a gente vai deixar mais de 72 horas, né? É necessário a gente retirar ali para poder observar como é que tá, se já melhorou. O alginato de cálcio, né, que ele é o nosso queridinho para controle de sangramento. Então, funções: agir no desbridamento autolítico, acelerando a formação de tecido de granulação e epitelização das bordas, gerenciando a saída de exudato. Ideal para tecidos colonizados, feridas exudativas e crônicas com elevado e médio nível de exudato, lesões friáveis e controle de homeostasia. Então, a troca dele é até 72 horas e vai te ajudar muito aí em lesões friáveis, né, com potencial de sangramento aí exacerbando. Os hidropolímeros, que hoje a gente já tem muitas instituições que usam eles como prevenção de lesão por pressão. E é um sonho, né, que isso aconteça, porque essas espuminhas são fantásticas. Função: agindo como prevenção, proteção de lesão em estágio 1 e 2 e como coberturas secundárias. Então, se a gente tem também uma lesão que ela tem pouco exudato e vocês estão observando que está colocando hidrogel e gás, e a gás está grudando no leito da lesão, está aderindo, ela é uma ótima associada aí, né? A gente faz associação de hidrogel com placa de hidropolímero e não gruda mais curativo no leito da lesão. Indicação para feridas com pouco exudato, bordas maceradas ou áreas doadoras de encher. Troca em até 7 dias. Fibracol Plus, colágeno e alginato de cálcio, assim como o hidrogel, ele não é um curativo que ele tem potencial de absorção de exudato, então é indicado para feridas com pouco exudato. Função: 90% de colágeno e 10% de alginato de cálcio, promove ágil epitelização em lesões granuladas ou com pouco tecido desfacelo. Troca em até 72 horas. Um curativo fantástico. Aí, vocês podem alternar ele com hidrogel ou a escolha pode ser ele, vocês vão gostar muito do resultado. Adaptic, que é uma malha de acetato de celulose. Ele é muito utilizado, né, na equipe de enfermagem, mas devemos sempre lembrar que ele não tem potencial de absorção de exudato. Então, assim como os hidrogéis, assim como o Fibracol, ele não é indicado para feridas com muito exudato. A função dele é evitar aderência em leito da lesão, protegendo o tecido neoformado, promovendo redução de traumas nas trocas, né?
super indicado para queimaduras de primeiro e segundo grau, escoriações, abrasões, enxertos, áreas doadoras, tecidos granulados e com pouco esfacelo. Lesões por pressão nos estágios 1 e 2. Troca em até 72 horas. E para finalizar, o curativo a vácuo. Acredito que todo mundo, né, da equipe de enfermagem já tenha visto um paciente com curativo a vácuo. O método a vácuo de curativo tópico é um sistema utilizado na cicatrização de feridas em que se institui uma pressão negativa localizada e controlada com o objetivo de estimular a granulação e a cicatrização. É basicamente uma espuma, associada ou não, com curativo antimicrobiano, ligado por uma mangueira que cai no dreno, o exudato, e ligado a essa maquininha aí que vai fazendo a sucção na lesão. Então, indicado para feridas grandes, tunelizadas, com muito exudato. Então, é fantástico aí quando a gente tem grandes traumas, grandes cirurgias, grandes decências, tá? É um curativo que precisa de autorização prévia do plano de saúde para ser instalado, mas ele é muito eficaz. Quando o paciente consegue adquirir ele é muito efetivo. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Mais uma vez, eu falo que eu trabalho há mais de 10 anos com tratamento de feridas e eu acho muito importante deixar essa mensagem para vocês. As feridas prejudicam o equilíbrio psicoemocional do paciente, causam intranquilidade devido ao odor, depressão e estigma social. Por isso, ao realizar um curativo, esse deve ser feito dentro das técnicas corretas, considerando que a dor vai além da ferida física, essa se insere no psicológico. Mais uma vez, deixo aqui o meu Instagram para vocês me seguirem. Lá tem um pouco da minha trajetória, tem algumas evoluções de paciente, alguns vídeos para vocês me seguirem. Quem deseja entrar no mundo das feridas, seja muito bem-vindo. Eu sou apaixonada pelo que faço e faço com muito carinho. Eu agradeço imensamente ao Corém pela oportunidade de ter me convidado para gravar esse vídeo para vocês. Obrigada e até mais!